peregrinos. Hoje a gente vai falar, o episódio 26, é sobre a guerra entre os Estados Unidos e o Irã. O que está por trás dessa guerra? E eu vou passar aqui para o Eduardo, para ele ler o texto bíblico que se encontra em Zacarias 12, o versículo 2 e o 6. Pode ser, meus irmãos, com muita alegria, mais um programa. A gente vai conversar um pouco sobre este tema, que é muito relevante nos últimos dias. Zacarias, capítulo 12, versículo 2 e 3. Vai dizer o seguinte: 2 ao 6? 2 e o 6. Pronto. Eis que porei Jerusalém como um copo de temor para todos os povos em redor e também para Judá. Quando do cerco contra Jerusalém, 2 e o 6. Naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho entre as gavelas, e à direita e à esquerda eles consumirão e todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Esse versículo, meus irmãos, Eduardo, é importante que alguns teólogos tenham uma visão que seria um versículo de uma visão realmente escatológica na época. Claro que Zacarias, o profeta Zacarias, estava falando do futuro, né? Do futuro de Israel. E aí dá uma ênfase aqui em Judá, por quê? Porque Judá, apesar de ter caído, de ter idolatrado outros deuses, mas ela demorou um pouco. Por quê? Porque Judá era da cidade de Davi, Jerusalém. E a gente percebe que ali por volta de, se não me engano, do ano 1979, foi quando os Estados Unidos rompeu com o Irã, e aí começou a construção do novo Estado de Israel, e é situado geograficamente onde era a antiga Jerusalém. E a gente percebe que tem esse conflito. A gente vai saber que esse conflito, ele não é um conflito inteiramente de uma guerra, vamos supor, com fins lucrativos, realmente por causa de território, mas a Bíblia nos trata, tem uma questão espiritual, né? Também tem uma questão espiritual. E aí o que você tem a falar sobre isso, Eduardo? Sobre a questão realmente espiritual, dessa guerra, do conflito entre Israel e Irã, e a questão dos Estados Unidos estarem tão envolvidos nisso. Muito bem, né? A gente vê que não é uma guerra de agora, né? Já vem se arrastando por muito tempo. E os três principais que estão envolvidos são Estados Unidos, Irã e Israel, né? O principal alvo aí é Israel, que eles atacam sempre Israel, Irã ataca sempre Israel. Os Estados Unidos, por um lado, eles protegem Israel, né? Tem esse acordo aí. E o que acontece? Eles... Qual é a motivação, né, na verdade, para essa guerra? Por que eles atacam tanto Israel, os Estados Unidos, o Oriente Médio em geral? Acredito que o Irã, o problema maior do Irã não é uma questão política. Os outros países, eles têm até um poder bélico, um poder de bomba atômica, de bomba nuclear até maior. Por exemplo, Rússia, China. Mas se a gente for ver o Irã é mais perigoso. Por quê? Porque a grande pauta deles, o grande problema deles, não é simplesmente político. Porque isso aí eles podem negociar e entrar em acordo. Eu não vejo uma negociação, um acordo tão sólido. Eles podem até chegar a um acordo e negociar um acordo de paz por enquanto. Mas eu não vejo, irmão César, que eles vão acabar essa guerra tão cedo, não. Por quê? Justamente isso. Não é questão simplesmente política, mas religiosa. Eles acreditam, o Irã, que é a antiga Pérsia, né? Se a gente for ver pela Bíblia, lá em Daniel, o reino da Pérsia que depois se junta e forma os Medo-Persas. Sim. E hoje a gente conhece como Irã. Claro, a gente não está dizendo toda a população do Irã. Lá tem cristãos, lá tem pessoas de bem. A gente está falando do regime, né? É o que predomina, né? Do reinado, né? Eles acreditam muito que é uma missão deles, né? Falando de forma religiosa. Acabar com os inimigos. O inimigo maior seria Israel
e aí, com certeza, os Estados Unidos entra no pacote, né? Eu acredito que sim. Por exemplo, tem uma questão ali também que Jerusalém seria atacada, né? Como a gente leu no texto bíblico, e ela é o único país na Ásia que tem realmente um posicionamento ocidental. E se a gente for observar, todas as nações ocidentais, pelo menos prioritariamente a maioria das nações ocidentais são nações que têm a sua fundação em quê? Na mitologia judaico-cristã, para não falar de cristianismo. E realmente elas são, a base delas é o cristianismo, seja de uma vertente católica ou protestante. Estados Unidos, que é um dos países que a gente está comentando aqui, foi formado ali por, vamos dizer que tem uma grande influência da maçonaria também na formação dos Estados Unidos, mas a gente sabe que predominantemente Estados Unidos é um país protestante, diferente de países que nem o Brasil, que já foi colonizado, e por assim dizer, a sua estrutura toda foi inicialmente em cima com base no catolicismo. Então a gente percebe que os Estados Unidos, ele defender Israel não é só uma questão talvez de interesse, de um posicionamento territorial, mas também é de defender os princípios que Israel representa. Só que, Eduardo, se a gente for observar e entrar na cultura do Irã, que é a antiga Pérsia, lá eles têm os costumes dele também. Eles defendem a moralidade, que o homem tem que fazer o pedido de casamento a uma mulher. Claro que eles têm os costumes um pouco mais rígidos, né? As mulheres não podem mostrar o rosto e tal, por assim dizer. Tem até algumas pautas aí que a mulher não tem tanta liberdade, mas não vamos nos adentrar nisso. Mas vamos trabalhar o quê? E o Irã não é contra a moralidade, mas ele também não é a favor de Jerusalém. E aí Jerusalém tem esse conflito, e os Estados Unidos ele não está só apoiando Jerusalém porque é a Terra Santa, porque é de onde veio o Salvador do mundo, Jesus, o Messias, o Machia, o Cristo, mas também porque a gente sabe que Israel tem um poderio militar muito grande, tecnologia. Sim. Muitos gênios aí no decorrer da história foram o quê? Foram judeus. Então o judeu ele já tem essa predisposição a se dar bem no mundo, a ser um cara que influencia o mundo. E por isso os Estados Unidos também estão apoiando. Mas aí também a gente poderia até entrar na questão do petróleo. E aí, Eduardo, alguém talvez se pergunte, mas o que é que eu quero saber de uma guerra entre o Irã, Estados Unidos e Israel? Eu sou cristão, eu defendo os princípios cristãos. Eu quero defender Israel, eu quero que Israel prospere, eu não quero que Israel seja destruída, mas no que é que isso vai afetar a minha vida? Se, ainda que o exército brasileiro entre nessa guerra, eu dou uma desculpa aqui e não vou servir, não. Eu caio na mata, me escondo, vou fazer uma cabana aí, uma loca de uma pedra. Porém, Eduardo, o que é que afeta essa guerra? O que é que você acha que essa guerra afeta aqui na nossa região local, no Ceará, Quiterianópolis? O mais óbvio, né, é o preço do petróleo, que vem subindo cada vez mais, porque o Irã ele barrou, né, a rota principal da saída do petróleo lá. Ele é um grande produtor, né, de petróleo, o Irã. E para o lado espiritual, Israel é o relógio escatológico de Deus. O que acontece no mundo é de ser observado, mas o que acontece em Israel tem que ser observado muito, né? É por isso que toda vez que tem uma guerra em Israel, as pessoas já especulam muita coisa. Será o fim do mundo? Será que agora Jesus vai voltar? Né? Porque no mundo todo acontece terremoto, no mundo todo acontece guerra, acontece desastres, mas quando acontece em Israel, a gente realmente tem que observar mais. Tem que trazer a Bíblia, trazer os acontecimentos atuais e ver o que é que está acontecendo de fato, né? Se é uma profecia se cumprindo, se as dores de partos se intensificando, né? Que Jesus disse que a volta dele seria como uma mulher a dar à luz, ou seja, à medida que vai chegando próximo do nascimento do filho, vai se intensificando as dores de parto. E uma coisa que é interessante, né? Tem mulher, ou até mesmo a mesma mulher,
tem vários filhos e o primeiro nunca é igual ao segundo, o segundo nunca é igual ao terceiro, em questão de dor, né? Em questão de, às vezes, tem uma contração, duas, já tem um filho. O outro é horas de contração. O que eu quero dizer com isso? E quando Jesus disse que será como dores de parto, acho que Paulo também vai reafirmar lá ainda. Ele até afirma que a natureza geme dores de parto. Exatamente. Sim, Então, é a interessante. natureza... É só te cortando aqui antes de você Pode falar. explicar. É interessante, Eduardo, Samuel, os demais ouvintes, que eu posso não clamar pela volta do Cristo, mas a natureza clama. É. Muito bem. E é exatamente isso que Jesus dizia, né? Quando, em Mateus 24, né? Os discípulos estão perguntando, mas quando é que isso vai acontecer? Falando da volta dele. Quais os sinais? No versículo 6, ele responde assim, Jesus: E vós ouviram falar de guerra e rumores de guerra. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Ou seja, guerra sempre teve, desde que o mundo é mundo. Rumores de guerra, pestes, né? A gente passou por uma pandemia, a mais recente, e muita gente especulou, será que agora é um sinal do fim dos tempos? Mas teve outras, né? Gripe espanhola, peste negra. Exatamente. E Jesus diz, não fiquem assustados. Isso é só princípios das dores, não é o fim ainda. Mas quando a gente olha para Israel, aí sim, a gente tem um relógio mais preciso do que está acontecendo no mundo. Então, respondendo o que você me perguntou, o que nos afeta, né? Essa guerra. Primeiro não, né? Dizendo que é mais importante ou menos importante, né? Mas financeiramente afeta todo mundo. Preço do petróleo, preço dos combustíveis e, consequentemente, preço de tudo, né? Espiritualmente nos afeta porque é a nação santa. E talvez as pessoas não tenham parado para pensar, mas todos os países, né, eu vou colocar aqui os Estados Unidos, que são prósperos, eles apoiam Israel. Essa é uma promessa que Deus faz a Abraão, né? Aqueles que te abençoarem, eles também serão abençoados. Então, quando a gente olha para Israel, a nação santa sendo atacada, e parece que já é comum, né? Israel sempre é atacada, sempre, de vez em quando, entra em guerra e entra em conflito. Agora é uma guerra mais sólida mesmo, e é tanto que é muito forte, né? O poder bélico, o poder do exército de lá. Uma naçãozinha tão pequena, né? É até um milagre, porque um lugar tão pequeno ali, tamanho de Recife, tamanho de Pernambuco, e está vivo até hoje, existe até hoje, né? Tantos ataques que sofre durante todo o tempo aí de existência. Acredito que é para Deus mostrar. É um país pequeno, mas tem um Deus grande. É como na época do rei Davi, que nunca um rei conseguiu prevalecer contra Davi. Por quê? Porque Davi poderia ser pequeno perante qualquer gigante, mas o Deus Altíssimo, a quem ele servia, o dava ousadia, o dava habilidade, inteligência. E a gente, trazendo para um contexto local, tem a gasolina, que afeta, né, Eduardo? Sim. Geral, senso comum. Talvez o Samuel diga assim, mas eu coloco R$10 desde 2024 e minha moto continua andando na semana. Só que ele colocando R$10, vai chegar um momento que aqueles R$10 não vai dar mais a semana, só vai dar 3 dias da semana. E aí isso afetou a vida dele. Inconscientemente, ele queira ou não, afeta a vida dele. Na questão espiritual, que nem você falou que é um relógio escatológico, já tem outras e outras aí, outras, como é que eu posso dizer, profecias se cumprindo, mas a gente não vai entrar nessas profecias. Então, Israel defende por essa questão da prosperidade. Ela é defendida, na verdade. Ela é defendida pelos Estados Unidos por essa questão da prosperidade. Se fôssemos dizer que Estados Unidos é um país moralmente melhor que o Irã, você concordaria ou discordaria e por quê? Talvez eu concordaria, né? Que moralmente é um país melhor do que o Irã?
É porque é muito difícil de generalizar, né? A moralidade tem... Cada um tem sua moralidade, né? Não é... Os Estados Unidos também é conhecido como um país muito liberal, né? Então pode tudo. O Irã, por outro lado, é mais rígido. Porém, tem uma moral mais diferente da dos Estados Contestável Unidos, também, né? né? Como você citou, os Estados Unidos têm uma matriz mais cristã, né? Uma matriz que cresceu ali em cima do cristianismo. É tanto que, por muito tempo, o Billy Graham foi um conselheiro direto do presidente da República. Certeza. Mas o próprio Billy Graham questionou também algumas coisas que aconteceu nos Estados Unidos, deixaram de ter ensino religioso nas escolas, enfim, não é a questão aqui. Mas é muito difícil. Tem muita gente boa no Irã, assim como tem muita gente, quando eu falo boa, pessoas que guardam princípios, né? Princípios, mesmo que não saibam, mas é bíblico. Sim, com certeza. E moralidade, ela tem certas questões. Então, aqui, deixando claro para a nossa audiência, Eduardo, eu quero tratar de uma questão. Talvez você diga assim, eu não gosto de um cristão porque é uma pessoa chata, é alguém que fica criticando, entrando na minha vida sobre os meus costumes, sobre os meus hábitos. Eu queria dizer uma coisa para você. O Jesus que salvou o mundo, que essa Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, ele é um Jesus que ele jamais odeia o pecador, até porque todos somos pecadores. Porém, ele abomina o pecado, porque Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação de nós entre o nosso Deus, entre o único Deus, o Deus Altíssimo. Se você é agnóstico ou gnóstico, como seja ateu, e acredita no arquiteto do universo, do que seja, porque é muita coincidência que a Terra tem uma gravidade, uma rotação específica, uma distância do Sol, uma Lua, e movimente as marés. As marés é uma coisa muito... Eu não acredito que seja coincidência e não entendo como alguém possa acreditar que é coincidência. Então, nos países que têm uma cultura judaico-cristã, são os países que são mais suscetíveis a aceitar a cultura das minorias, seja de um homossexual, seja de uma pessoa de outra minoria. Então, talvez alguém diga assim, esses crentes, esses cristãos, esses católicos, entre outras vertentes que tem aí do cristianismo, são chatos demais nesse quesito. Mas talvez o Irã não seria tão moralmente suscetível a aceitar uma minoria. Tem muito, né, o público LGBT que defende o Irã, que é só porque está contra os Estados Unidos, talvez, ou contra Israel, defendem sem saber o que é que eles defendem, né? E lá não é permitido ter homossexual, não é permitido ter várias outras coisas. E eles, talvez, pela ignorância, defendem, né, o Irã. São a favor do Irã e contra Israel. Sendo que Israel, a maior marcha gay que tem no mundo é em Israel, para você ver, né? Um país totalmente judaico. Sim. Talvez alguém diga que é rígido, né? Que é, vamos supor, arcaico. Sim. É uma coisa que não evoluiu e também é um berço de muitas ciências. A gente tem que perceber que, por ser um território pequeno do país, por ser talvez não uma terra tão fértil que nem o Brasil, mas eles nunca deixaram de desenvolver tecnologias. E vamos observar também que o Brasil não é um país de primeiro mundo. Por mais que tenhamos muitas e muitas tecnologias, a gente não tem as tecnologias que tem em países de primeiro mundo. Pelo menos não a maioria da população. O Brasil tem tudo, né, de recursos naturais e tudo para dar certo e não corresponde. Israel é quase um deserto na maioria do território e é um país muito próspero, né? Até a agricultura é próspera em Israel. Então, para você ver como Deus abençoa mesmo não tendo recursos naturais, né? Recursos que corresponderia para aquilo acontecer. O Brasil, tão cheio de recursos que tem, não prospera o tanto que prospera Israel, o tanto que prospera Estados Unidos, mesmo não tendo a mesma condição, né, natural. É uma coisa a ser analisada, a ser trabalhada no Brasil.
Se fôssemos entrar aqui, a gente entraria em outros assuntos que nem iriam nos caber falar, né? Hoje, pelo menos. Porque como cidadão brasileiro, eu tenho o direito de me expressar também. Sim. Tenho o direito da liberdade de expressão. Só que se a gente for analisar aqui, a média anual em 2024 de chuva em Israel foram 230 milímetros. Em 2023, 328 milímetros. Então, quer dizer, é um país que com pouca chuva ainda assim prospera, porque por causa da tecnologia. Então, é um povo que aprendeu a lutar contra as adversidades e a ser próspero, porque eles guardam princípios, né? E os Estados Unidos, eles apoiam boa parte desses princípios. Por mais que exista corrupção nos Estados Unidos, exista outras liberdades excessivas e até algumas questões contra o próprio cristianismo, que tem sua origem também no judaísmo, não existe cristianismo sem judaísmo também. O cristianismo, na verdade, é a completude da, da doutrina do Deus Altíssimo, né? O que muitos judeus ainda não entendem, não nos chegará um momento que eles vão entender, pela dor ou pelo amor. E a gente vê que talvez tenha algumas críticas contra quem preserva os princípios cristãos nos Estados Unidos. Mas a maioria também ainda quer o quê? Quer ter esses princípios e é por isso que defendem Israel. Mas tem também, Eduardo, outras questões. O Irã, ele é uma potência anti-ocidental. E a gente sabe que tem a OTAN ali. Recentemente até o presidente dos Estados Unidos falou que a OTAN era covarde, né? Teve notícias aí, informou, né, G1, entre outros portais. E se a gente for perceber, por que, que o Irã é uma potência anti-ocidental? Se o Ocidente, a base do Ocidente é o cristianismo, então ela é contra o cristianismo. E aí a gente sabe que teve um ataque também conjunto entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. E a gente vai deixar claro aqui que nenhum cristão pode ser a favor de mortes, de guerra. A gente jamais é contra isso. É a favor, a gente é contra isso. Porém, a gente sabe que é uma guerra maior, é uma guerra espiritual. Sim. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne, né? Nem contra sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, espiritual. Então, claro que existe a guerra física, a guerra, né, que a gente vê aí, a guerra de fato, que a gente vê e que o mundo todo vê. Mas o que a gente não vê é a guerra espiritual por trás disso. É sobre isso que a gente vai falar, e a gente está falando hoje. O que está por trás de toda essa guerra? Por que existe tanta guerra no mundo? Por que, mesmo os cientistas considerando o mundo ter evoluído tanto, o ser humano ter evoluído tanto, por que, que eles não fazem um acordo de guerra? Por que, que eles não cessam a guerra? Eu sei que tem interesses financeiros por trás, estou falando de guerra em geral. Eu sei que tem interesses territoriais, eu sei que tem interesses diversos. Mas por que, que o ser humano ele não se conforma? Talvez seja um pouco egoísta, né? Querer guerrear, um pouco querer mostrar que é forte, né? Eu vejo essas grandes potências como os Estados Unidos, como China, como o Japão, que está ameaçando agora o cenário, ameaçando no sentido de ter grande tecnologia, de ter grandes Sim, armas, né? o e-commerce também A ameaçando, Rússia, né? sim, eles são um pouco egoístas. Os Estados Unidos, por si só, eles têm aquela cultura de ser muito patriota ao extremo, de querer mostrar que é melhor, de querer mostrar que pode, de querer mostrar a sua força. E talvez isso seja um empecilho, né? Que seja um motivo que está acontecendo tantas guerras, né? Mas eu quero perguntar para você, César. Não, mas quem faz as perguntas aqui sou eu, viu? Calma Não, aí. calma. Por que que você acha que desde que Israel é Israel, os países vizinhos ou países em geral querem ir contra e até atacar, guerrear contra Israel?
Pronto, a gente tem que vir para a fundação de Israel. Eu queria deixar isso para outro episódio, mas como você já começou, Deus chega e diz assim: Ei, Israel, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu hei de te mostrar. Esta terra, lá tem leite e mel. É uma terra boa. Israel era Israel primordialmente é formada por Abraão. Abraão, em Hebreus, vai dizer que Abraão peregrinou. Ele foi um peregrino, peregrinou na terra da promessa, sem saber que estava na terra da promessa. Ele vinha ali com uma grande caravana de servos, seu sobrinho Ló. Apesar de você ver que desde o início o ser humano tem essa predisposição a ser falho, ele trouxe ainda alguém da sua família e ele ia peregrinando em um local. E naquele local ele ia para outro, só que ele ia deixando ali alguma coisa construída, fosse um poço, assim como Isaac também, né? Alguém chegava e queria dizer: essa terra aqui é nossa. Queria dizer que ele não comprou, mas ele dizia: pois fique com a terra. Aonde eu for, meu Deus me acompanha. E cavava outro poço e assim Deus ia dando prosperidade. Até que o povo, devido a uma época de fome, foi para o Egito, depois voltou. Errou muito, mas agora aquele pouco ali que Abraão começou já estava construído. E aí não tem como eu falar porque ele é perseguido sem falar dos filhos de Ló, né? Da linhagem de Ló. Ele gerou ali os Moabitas e os Edonitas, se não me engano. Se eu tiver errado, alguém nos corrija, por favor. Digite aqui nos comentários. Nos ajude. Dê um like, compartilhe. E o que eu não souber, o Samuel responde. O Samuel fica sempre aqui para responder. Fica no backstage, né, Eduardo? E a gente não souber, o Samuel responde. E aí constituiu-se uma nação, porém não tinha rei, só que o povo chega para Samuel e diz: ei, era uma teocracia, Deus era o centro, Deus era quem governava, e o povo queria o quê? Queria uma monarquia, queria um rei. O próprio Samuel os repreende, diz: ei, vocês querem um rei para vocês darem as suas filhas como servos, os seus filhos como soldados, darem do trigo que vocês plantam uma parte, vocês têm certeza que vocês querem? E o povo queria porque invejou o quê? As outras nações do Oriente. E a gente sabe que também sempre teve os filisteus ali, porque tem algo de bom na terra de Israel. Deus deu uma terra a Abraão e a sua descendência, e tem algo de bom ali, Eduardo. E depois eu vou fazer essa pergunta para você. E esse algo de bom que tem é o que o povo que está em volta de Israel querem tanto. E por isso sempre houve perseguição. Davi conseguiu libertar Israel do jugo dos filisteus, porém depois sua descendência, por abandonar a Deus, padeceu, e entraram ali os assírios, depois foi a Pérsia, Babilônia, e que hoje é o Irã, né, Eduardo? E sempre teve isso. Mas o mais triste é que não sei se é o mais triste, porque Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa do meu nome. Vocês são felizes. Então, em ser cristão sempre haverá uma perseguição. Só que o próprio Paulo diz que devemos ser felizes por isso, porque em tudo isso somos mais do que vencedores. E hoje Israel tem um peso histórico e cultural muito grande para o mundo, e principalmente para o Ocidente. E diferente do Oriente, que não quer que a cultura ocidental entre lá, a gente faz o quê? A gente faz aderir à cultura oriental aqui. Como, meu amigo, como, meu irmão? É simples. Mangá, animes, as importações que vêm do Oriente. Há um tempo atrás, da época do Eduardo, chamavam de xiguilinha, algumas coisas que compravam. Na minha época. Então, o que é que acontece, Eduardo? Tem isso, entendeu? Tem essa perseguição, talvez seja uma questão cultural também. Eles querem apagar a cultura de Israel. Por quê? Porque essa cultura fala de um Deus vivo, que se fez homem, habitou entre eles, deu a sua vida para que eles pudessem ser considerados novamente filhos de Deus.
os adotou como filho de Deus, todo aquele que aceitasse, e aí onde entra. É uma guerra espiritual, por quê? Porque é do interesse de alguém, algum inimigo de Israel, que passa a ser inimigo dos cristãos também, que Israel seja apagado do mapa, para ver se assim o nome de Jesus é apagado, e para ver se assim não dizemos que somos filhos adotivos da descendência de Abraão pela fé, e somos simplesmente peregrinos nessa terra. Então, já respondendo à pergunta que eu ia te fazer, o que o povo tanto tem inveja é o que tanto quer na terra de Israel, é porque lá fala de um Deus altíssimo, que é amor, que é justiça, mas que aqueles que se curvam perante ele podem ser peregrinos nessa terra, mas tem uma terra muito melhor os esperando. Glória a Deus por isso, né? Eu já ouvi alguém falando que o que é que você quer com Israel, né? Que a gente costuma defender, a gente que é cristão costuma defender Israel. Deixa de ser besta. É besta, eles não são nem cristãos, são judeus. Eles não defendem o que vocês defendem, não. Eles não creem no que vocês creem, não. Só que a gente se esquece, né? Que, na verdade, se nós conhecemos a Jesus, veio de lá. Os discípulos vieram de lá, os apóstolos vieram de lá. E é considerada a nação santa, né? O povo escolhido, que infelizmente, na sua maioria, não creram em Jesus, o Jesus que a gente conhece, ainda esperam o Messias. Acredito eu, pela Bíblia também, que eles vão crer nesse mesmo Jesus, só que ainda vai demorar, né? Alguns já acreditam, na verdade. Sim, né? Alguns tem já. os judeus messiânicos, né, que acreditam. Mas eu digo assim, na sua maioria, eles não acreditam em Jesus sendo o Messias. Eles acreditam que Jesus veio, que morreu, que foi um grande homem de princípios, mas como Messias não, a maioria. Felizmente, né, eles vão sofrer por causa disso, porque pela Bíblia eles vão passar pela grande tribulação. Só aí eles vão se converter. Eu vejo que eles são tão atacados também é porque eles são muito abençoados. É um povo próspero, né? Já viu atirar pedra em árvore que não dá fruto? Não. Rapaz, depende. Só se tinha um passarinho por lá, né? Alguma ave. Você tá... Mas É só para lhe contrariar. Mas geralmente é isso. São tão abençoados e têm princípios tão bem estabelecidos, mesmo que não acreditem no Cristo, mesmo que existe libertinagem lá também. Sim. Né? Mas é porque têm... existiu já em tempos passados, Sim. né? E é um povo que, até pela Bíblia, né? Não é opinião minha não, é um povo teimoso. Sim. É um povo que é o povo de Deus, mas é um povo que idolatra, né? E é um povo idólatra pela história, mas é um povo muito abençoado, onde coloca a mão, prospera. Tanto que lá é muito próspero, né? E onde tem um judeu, onde tem uma pessoa que é de lá, ele é muito próspero, então ele trabalha, né? E sobreviveram ao Holocausto. Imagine aí, uma perseguição intensa. Primeiro eles já começam ali, já no exílio ali, depois dos reinados de Judá, de Israel, que se separou no reino do norte e do sul. Já começa uma perseguição, só que sempre foi um povo que ele prosperou, independente de estar na terra ou de estar fora da sua terra natal. A gente vê grandes exemplos, Neemias, Esdras, Daniel. Tem tantos exemplos na Bíblia, né, que realmente falam de homens prósperos. Sim. Esté, foram pessoas prósperas. E todas essas pessoas habitaram no território do que hoje representa a cultura e a história do Irã. E eles querem também o território, né? Esse é um dos grandes motivos. E o motivo, talvez, maior dos Estados Unidos apoiar e contra o Irã, é porque eles veem o Irã também como uma ameaça. Né? Eles, como eu disse aqui, o grande problema deles é religioso. Ou seja, se os outros se armam, Rússia, China, se armam para se defender ou para colocar ali um certo medo, por exemplo, Rússia e China têm bombas nucleares, né?
bombas atômicas. Sim. Só que por que eles não têm tanto medo da Rússia e da China? Porque é uma questão mais política, de acordo, de tal. O Irã é mais religioso. Se eles tiverem a oportunidade, é bem provável que eles bombardeiem, sim. Que eles lancem essa bomba, sim. Então, os Estados Unidos, para prevenir, né, eles atacam primeiro, destroem primeiro essas usinas, onde tem essas possíveis bombas, né, nucleares ou atômicas. É uma questão também porque se o Irã passa a ganhar território ali, quem garante que futuramente ele não quer chegar aqui no Ocidente? Teve até alguns ataques aí, né? Não vamos citar aqui, mas a história apresenta. E eles financiaram, né, os grupos como Hamas, né, Sim, os terroristas mesmo, né, Hezbollah. sim. E assim, Eduardo, agora vamos tratar do cristianismo dentro do Irã. Estatisticamente, se não me engano, cara, só uma observação aqui, são mais de 800 mil, foi mais ou menos ali o censo em 2025, de, de cristãos no Irã. Por onde é que são tirados esses dados? Esse censo foi feito por onde? Foram por organizações cristãs. Só que o que é que o Irã diz? O Irã diz que é uma minoria. E são pessoas que abandonaram o amor, apostataram na fé, para eles, islamitas, né? E são perseguidos. Felizmente é uma minoria. Então aqui talvez cumpre-se também o que Jesus disse, né? Talvez nós não somos perseguidos que nem eles são perseguidos. Na verdade, tem uma perseguição ideológica aqui também, né? Mas eles são perseguidos mesmo de uma forma diferente para se cumprir o que Jesus disse. E muitos seriam perseguidos por amor e seriam felizes, seriam bem-aventurados. Teriam um grande galardão no céu, teriam uma grande recompensa. Só que Deus sempre atuou. É o que está em Daniel 2:21, se não me engano. Daniel 2:21, que vai dizer assim: Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Daniel dizendo aqui, quem é esse? É o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, Jeová. E no contexto histórico, Deus está no controle sobre o Irã, sobre os Estados Unidos, sobre Israel. Algumas coisas alguém até possa questionar. Então Deus permite certas maldades? Nós temos o livre-arbítrio, Eduardo. Independente de... Muitas vezes... vou dar um exemplo aqui. Eduardo, você está estudando para um concurso e você fez a prova e você sabe que não foi bem na prova. Aí você ora e diz assim, o Senhor é o Deus do impossível. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor muda as respostas. E aquela prova que eu tirei um 7, eu vou tirar um 9,5. E Deus não negocia princípios, não. Deus não é corrupto, não. Deus pode te abençoar em uma prova futura. Deus pode permitir que algumas coisas aconteçam, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sejam boas ou ruins. Romanos 8:28. Só que Deus jamais vai corromper alguma coisa. Então, às vezes, para Deus, se temos o livre-arbítrio, e às vezes tem um presidente ali, Deus permitiu que ele esteja lá. Talvez seja até uma pessoa que tenha certos níveis de corrupção, se não for completamente corrupto, até porque eu acredito que não há nenhum ser humano que seja 100% só corrupção. Mas, Eduardo, Deus está sobre o controle. E durante a história, Deus esteve sobre o controle. Com certeza. Teve um grande rei, o rei Ciro, que é conhecido como ungido de Deus, e ele não era um rei de Israel. Mas ele libertou o povo e foi quem criou o cilindro de Ciro, que é conhecido como o primeiro documento que dá base para os direitos humanos, e foi muito favorável ao povo de Deus. Historicamente, pesquisem,
Analise, a história fala sobre isso. E aí depois, o próprio profeta Jonas vai a Nínive. Nínive era uma cidade o quê? Do contexto histórico-cultural do que hoje é o Irã. E ele prega para o povo que era perverso, que era mal, e ele vai lá e Deus manda, e ele nem quer ir, ele vai obrigado, de certa forma. E ele diz, arrependam-se, senão vocês vão morrer tudinho. Aí eu imagino o Jonas chegando lá, e talvez se ele não disse com essas palavras, porque a Bíblia não diz, mas ele dizendo, no seu coração, na sua mente, ele pensou, bando de incircunciso, se arrependam. Mas não se arrependam não, que eu acho que é bom. Talvez torcendo contra, né? Torcendo contra. Mas aí Deus foi misericordioso. Por quê? Porque Deus acolhe a todos. Tem até alguém que é completamente ateu, que não acredita em nenhuma entidade, até porque eu só acredito em uma entidade verdadeira, só existe um único Deus. Ou alguém que acredite em outras entidades, mas Deus está de braços abertos para qualquer pessoa que reconheça Jesus Cristo como seu filho e o aceite. Então a gente vê que ele também foi misericordioso. Com o rei Nabucodonosor, Daniel ali, que habitou no território babilônico, e assírio, ele foi misericordioso. Deus sempre, e por mais que alguém diga assim, Daniel tinha uma posição elevada, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembrando aqui um salve para o Rafael, que geralmente acostuma nos acompanhar aqui. Deixe seu comentário, Rafael. Uhum. E Deus sempre colocou servos dele, da descendência de Abraão, em posições elevadas. Então a gente percebe que Deus está sob o controle. Algumas coisas ele permite guerras e tal, porque realmente o povo é ruim. O pecado, a maldade, a iniquidade se multiplicou tanto, Eduardo, que nem diz em Mateus 24, que as pessoas perderam o amor. Então, de certa forma, Deus talvez permita porque temos o livre-arbítrio, Eduardo. E se temos o livre-arbítrio, então a gente tem que entender o quê? Tem que entender que algumas coisas acontecem na nossa vida não porque foi escolha de Deus. Algumas coisas acontecem na vida de uma pessoa que às vezes está lá no Irã, que às vezes está em Israel, que está nos Estados Unidos, não porque foi vontade de Deus, mas porque as pessoas têm o livre-arbítrio e fizeram alguma escolha, seja certa ou errada, e acabou acontecendo aquilo dali. Eu tenho o poder de escolher e eu também não controlo tudo na minha vida. Sim. É por isso que é tão importante, talvez, reconhecermos a dependência de Deus e nos entregarmos inteiramente a Deus, dizendo, Senhor, me guia pelos melhores caminhos, guia meus passos, para que eu não pise em um lugar que talvez a gente nem entenda por que não aconteceram certas coisas, por que a gente lutou tanto, mas talvez é Deus nos livrando. Não, eu sei qual é o caminho melhor para você. Você é rebelde, você é teimoso, você é como o povo de Israel, do coração duro. Mas eu tenho algo melhor para você. Mesmo que você talvez reclame, mas eu tenho algo melhor para você. Com certeza, né? E como foi citado, Daniel 2:21 vai dizer que Deus está no controle de tudo, né? Às vezes a gente pensa, por que Deus está permitindo isso? Por que tanta guerra? Por que tantos acontecimentos? Por que tantos desastres naturais também? Por que crianças inocentes nascem com doenças terminais e sofrem tanto? É ligado ao livre-arbítrio e também ligado à queda, né, de Adão. Nós estamos suscetíveis a desastres. Depois que o homem cai lá no Éden, figura de Adão, o homem está suscetível a muitos desastres, a muitas coisas ruins, fruto da própria escolha. Então, claro que não é da vontade de Deus que tenha guerra. Deus é um Deus de paz. Não é da vontade de Deus que tenha desastres, né? Pandemias, que morre muita gente, né? Não é da vontade de Deus que reinados governem sendo corruptos, mas é da vontade permissiva de Deus. Existe essa diferença. Deus permite, mas não concorda. Mas por que Deus permite? Deus permite porque é uma escolha nossa também. Nós não somos aqui manipulados
como um robô. Mas É. Deus nos deixa livre para fazer as nossas escolhas e toda escolha nossa tem uma consequência. Lá em Daniel também vai falar, né, de um sonho que o Nabucodonosor teve. Sim. A estátua, né, que a cabeça de ouro, ela é representada pela própria Babilônia, seu próprio reino, né? Nabucodonosor E sonhou aquele reino passou, né? isso. E todos esses reinos, aí tem o peitoral e braços de prata, que é os medo-persas, que também passaram. Aí tem o quadril, né, ou o ventre, e as coxas de bronze, que aí também já representa o Império da Grécia. E esse reino também já passou. Então, tudo isso Daniel interpretou antes de passar, né? Ainda estava na cabeça de ouro, que era o reino da Babilônia. Ele estava fazendo parte daquele reinado. Ele também fez parte do reinado de prata, né? Que é os Medo-Persas. As pernas de ferro, enfim, os pés de barro e de ferro. E no final, o sonho dele é uma pedra. Uma pedra que se desprende, diz a Bíblia, sem a ação de mão humana. E ela atinge os pés da estátua e destrói completamente. Ou seja, virá um reino aí, e esse reino não está representado na estátua, e todos estes passarão e vão passar, mas esse reino é uma pedra. E esta pedra é o próprio Jesus, né? O próprio Jesus reinará aqui na terra, tirará completamente todos esses reinos corruptos, todos esses reinos que estão aí para governar e governar mal, porque a Bíblia diz que quando um justo governa, o povo se alegra, consequentemente, quando o injusto governa, o povo se entristece. Então, virá um reino, e essa é a nossa grande esperança, que vai governar. Mas a Bíblia diz que é com vara de ferro. Que é isso? Não era É. paz, mas quer dizer firmeza. Quer dizer que não é de qualquer jeito, não. Não pode tudo, Não é não. libertinagem, não. É. Não é um reino liberal, apesar de politicamente eu ser mais pro lado liberal, da política, é claro. Mas, Ah, ainda bem, já tá deixa eu estranhando. explicar, rapaz. Mas o reino de Cristo é um reino teocêntrico. Deus está no centro. Não é um reino democrático. E isso é bom enquanto seres humanos. Mas o ideal mesmo é um reino que Deus comande tudo, que Deus reine, que Deus realmente mande, que Deus realmente governe da maneira dele. Porque o ser humano é falho, é fraco. Mas Deus é perfeito, Deus sabe todas as coisas. E a gente aqui não está querendo dizer que Israel é perfeita e nem que Estados Unidos está completamente correto, né? Na Sim, com certeza. verdade, atualmente a gente viu que teve alguns acontecimentos que a gente viu que os Estados Unidos têm uma certa corrupção. Sim, com Né? certeza. E até porque tem alguns acontecimentos que não vão ser a favor também alguém que bombardeou o Irã e matou pessoas inocentes, né? É. A gente vai ficar feliz por isso? Jamais vai ficar feliz por uma coisa dessa. E assim, Eduardo, só para que nossa audiência entenda, a Bíblia vai falar em capítulo 3 de Gênesis, no começo da criação, ele vai dizer assim, versículo 17, parte B diz assim: Maldita é a terra por causa de ti, Deus dizendo para Adão. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Ou seja, através de correr atrás, de trabalhar, espinhos e cardos também te produzirá. Então, as frutas, as flores, as árvores frutíferas não tinham amargura, não tinham espinho. Foi por causa do pecado de Adão. E aí, Paulo vai comprovar, dizendo lá aos Romanos, no capítulo 8, versículo 20, diz assim: Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Só que tem uma promessa linda, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo quer dizer aqui, citando, retomando Gênesis, ele quer dizer o seguinte: infelizmente a criação ficou sujeita à vaidade, à corrupção. Por quê? Porque Adão pecou, e por Adão pecar,
Por ele ser o pai da humanidade, todos pecaram. E porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas há uma esperança. Se nações são corruptas, se reis são corruptos, se servos são corruptos, porque também Paulo vai dizer que nossa carne é ruim, ela luta contra o espírito. Mas há uma esperança. O Filho veio e libertou da servidão do pecado. Quando ele morreu na cruz, ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis filhos de Deus. Só que Paulo diz que nossa carne ainda é corrupta, e até que ele venha e que estejamos revestidos de um corpo de glória semelhante ao de Cristo, até que o que é incorruptível, o que é corruptível se torne incorruptível, e assim possamos ser seres incorruptíveis, até que isso venha, ainda somos sujeitos à maldade. Então eu sou mau, eu reconheço que sou mau, acredito que o Eduardo também reconhece que é mau. Então há erro, há corrupção em Israel, há corrupção no Irã, há corrupção nos Estados Unidos, em outros países. Só que também, Eduardo, a gente vê que, como já foi citado aqui nesse programa, que o problema de quererem apagar Israel do mapa realmente é para ver se apagam o nome do Deus vivo, o nome do Filho do Homem, de Jesus Cristo. E se assim, a gente vê que é uma guerra realmente espiritual. Não é algo inteiramente por ambição, por orgulho, porque a gente sabe que o orgulho, talvez até tenha algum presidente que diga, quando algum diz que eu tenho um botão vermelho aqui, fazendo referência a mísseis nucleares, talvez outro venha e diga com soberba, eu também tenho um, só que o meu é maior. Só que a realidade é que Deus não está em nada disso. Isso é apenas a corrupção humana, o orgulho humano. Pelo contrário, o Filho do Homem, sendo Filho de Deus, se esvaziou de sua glória e veio e serviu, mostrando assim, olha, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, como eu amei vocês. Façam isso em memória de mim, façam isso é o que eu ensino a vocês. Então, eu acredito que não há nada melhor do que servir, mas por sermos corruptos, por termos o coração cheio de soberba, de orgulho, muitas e muitas vezes nós preferimos, não, eu vou servir ao Eduardo, se você não tá doente, você está com preguiça. É um preguiçoso, é um folgado. Mas a realidade é que o Cristo nos ensinou o que é a servir. Verdade, né? E se a gente for analisar o contexto das guerras que já teve, né? É triste porque, se a gente for pegar Israel, tem alguns que a gente não consegue nem entender, né? Por que estão guerreando contra Israel. Aí a única explicação seria mesmo espiritual. Mas eu quero perguntar, irmão César, Não deixe de pergunta. o que mais assusta as pessoas quando ouvem sobre guerras entre Estados Unidos e Irã e até outras nações? Trazendo para o contexto nacional, acredito que os brasileiros têm medo de se envolver em uma guerra. Eu nunca nem servi o exército, mas imagina se eu for obrigado a servir e pôr uma guerra. Agora que minha vida tá na frente, né? Agora que minha vida tá dando certo, agora que eu consegui tal emprego, agora que eu consegui o que eu tanto queria, agora que eu comprei uma moto nova. Vem na minha vez. Tem isso, né? Vamos dizer que não tem isso. Só que tem outras questões que assustam também. Estados Unidos é uma potência mundial. Como a gente sabe, essa guerra afetou também a questão do petróleo e, consequentemente, da gasolina, do combustível. Tem gente aí até já falando na internet que antes colocava R$10 e dava para andar e agora não dá mais para andar, né? Tem até uns memes aí circulando, umas trends. E o que acontece também é a questão do âmbito espiritual. O fim está chegando, Eduardo. E se você é filho e você diz que não volta para a casa do pai porque a casa do pai está uma bagunça, está cheia de trabalhadores, não tem mais filhos, mas tem pessoas fazendo coisas erradas, então volte e faça da casa do pai um
local mais agradável, mais confortável, para que assim outros filhos pródigos possam voltar também, porque o rei está voltando. O tempo do fim está próximo e moralmente, quem tem uma moral e um bom senso, sabe que certas coisas que estão acontecendo no mundo sempre aconteceram, mas estão piorando. A maldade no coração do homem, as atrocidades. Então, se você que é um filho pródigo, volte. A casa do pai ainda está aberta. As portas estão abertas. Talvez tenha um irmão mais velho que seja chato e vá criticar. Esse filho fez tudo o que não devia e o pai aceita ele. Esse filho manchou o nome do pai. Esse filho desperdiçou os talentos que o pai deu a ele, as habilidades, estragou com coisas corruptas, mundanas, e o pai vai o aceitar? O pai aceita, porque o pai também vai trabalhar no coração do filho mais velho, que vai te criticar como filho pródigo. Mas aproveite enquanto as portas ainda estão abertas, porque muitos se assustam porque sabem que o tempo do fim está próximo, e muitas vezes não tem nem força e coragem de voltar para a casa do pai, e às vezes acha que na casa do pai não tem bons exemplos. Talvez não tenha bons exemplos, mas sendo redundante novamente, venha e seja um bom exemplo. Tem o principal, né, que é o pai. E a pessoa coloca como limitação voltar para a casa do pai por causa dos outros, é porque ela não está olhando para o pai ainda, né? Pelo menos. Jesus não deixou de ir ao templo porque havia corruptos lá. Sim. Então. Não deixou de ir às sinagogas porque haviam religiosos hipócritas. Com certeza. Então, quando a gente olha para todo esse cenário de guerras, né, e rumores de guerra, como a Bíblia fala, claro que a gente fica um pouco atemorizado, né, com medo que atinja mais diretamente, ainda já atinge mais diretamente a nós, e também a gente começa a refletir, será que isso não são as profecias se cumprindo? Será que isso realmente não são as dores de parto aumentando? Né? Será que Jesus não está mais próximo de vir? E realmente é isso. Jesus está cada vez mais próximo. A gente não sabe o dia nem a hora, né? Mas eu acredito muito que é iminente, é a qualquer momento. Então, tudo isso é um indicativo para a gente se aproximar mais de Deus, a gente se voltar mais para Jesus. Então, as pessoas às vezes olham para a guerra e parece que está acostumado já. Não, é normal, acontece direto. Mas em Israel, a gente tem que prestar atenção, como eu disse. Em Israel, a gente tem que olhar como um relógio escatológico de Deus mesmo. Então, as dores de parto, ela vai intensificando. Sempre teve, guerra com Israel, principalmente, né? Parece que sempre teve. Pela Bíblia também a gente vê. Mas a gente vê que vai intensificando ao nível de bombas atômicas. Quando foi que teve isso? Lembrando que se tiver a questão realmente de bombas atômicas, por a tecnologia se multiplicar e a ciência também, pode destruir o mundo, né, Eduardo? Sim, então já anunciaram que tem a Rússia, a China já anunciaram que tem bomba capaz de explodir um país inteiro. Então, talvez... Quando foi que existiu isso? Quando foi que existiu? E o pior, são bombas, existem bombas também nucleares, né? E aí a catástrofe ainda bem que é gravado, é bem maior do que a gente pode imaginar. Fica na internet, viu, pessoal? Faça um bombas, não vai importar. Bombas biológicas também, né? Que suspeitam que a pandemia foi uma bomba biológica. Mas, enfim, são especulações, mas tudo isso é para a gente ficar mais atento ao relógio escatológico de Deus e se voltar para Jesus. Né? A Bíblia diz que nada que acontece, ou que Deus faça, ele não avisa os seus antes. Então, tudo isso é Deus avisando, Deus mandando sinais. Né? Jesus disse que ia ter sinais, e é tudo isso, na verdade, a gente vê que é só o princípio das dores. Como fala em Mateus 24. Mateus 24 vai deixar claro. Talvez alguém diga assim, rapaz, esse princípio de dores demorou
2.000 anos. Lembrando que o princípio das dores não é que nem o clímax. No clímax, a pessoa já grita de dor, chama pelo mãe, pai, Deus me acuda, né? Já começa a mudar. Uhum. O clímax não é igual aos princípios, não é igual ao princípio. E assim, Eduardo, o próprio Jesus, ele advertiu, né? Quando os discípulos perguntam a ele, Senhor, como saberemos quando será o fim dessas coisas? E ele diz assim, vocês sabem diferenciar o clima, que é quando vai chover ou quando vai fazer sol. Vocês sabem diferenciar o tempo das estações, que é o tempo de chover, o tempo do verão, o tempo das flores florescerem, das folhas das árvores caírem, e vocês não conseguem diferenciar isso. Então, o fato das pessoas estarem deixando, das nações, instituições do mundo, estar deixando o cristianismo de lado, já é um sinal. A Bíblia diz isso. Pela iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriará. Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, e eis que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, soberbos, mais amantes dos prazeres, dos deleites do que de Deus. Alguns vão ter o que é? Comichão, vão ter coceira nos ouvidos e não vão conseguir escutar a sã doutrina, mas vão se entregar o quê? A fábulas, a fantasias, a histórias fantásticas, para talvez fugir dessa realidade. Então já é um sinal, né, Eduardo? E é o que a gente vê acontecendo, né? Muitos não conseguem mais ouvir a verdade de fato. E querem buscar fábulas, né? Querem buscar coisas aí fantasiosas para preencher, mas não preenche. Eduardo, eu quero te fazer uma pergunta agora, meu amigo. Você está muito questionador Da hoje. rocha. É isso. Como o cristão deve reagir diante de conflitos globais? Acho que o papel principal do cristão é orar, né? Porque não tem muito o que ser feito. Vai lá e resolver. Tem essa capacidade. A maior capacidade do cristão é orar. A maior arma do cristão é orar. E também não pode deixar de se posicionar se for preciso. Por exemplo, se o meu país está passando por um conflito de guerra, né? Já que nós estamos tratando aqui, e a opinião do cristão também é importante. Às vezes a gente está trabalhando do lado da pessoa e a pessoa não é cristã, ou você acha que a pessoa não considera a sua opinião importante, mas a pessoa considera. E às vezes uma opinião, um posicionamento, melhor dizendo, muda todo o cenário. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ao mesmo exemplo. Eu estou trabalhando ao lado de uma pessoa que não é cristã e talvez eu acho que minha opinião não tem importância nenhuma, meu posicionamento não tem importância nenhuma. Tem. Mas aquela pessoa espera o meu posicionamento. E se eu me posiciono a favor dos princípios bíblicos, automaticamente eu estou evangelizando sem pregar diretamente a palavra de Deus. Então, orar, primeiramente, e pregar a palavra de Deus, seja com palavras, ou seja com atitudes, com posicionamentos, porque afinal, todos esses reinos, esses conflitos vão passar. Mas o que é que vai sobrar? O que é que vai findar? É o reino dos céus, é o reino milenar de Cristo aqui na terra, as bodas do Cordeiro. E o que é que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Né? Então, esse eu acho que acredito que é o papel do cristão. Sim, com certeza. Até porque Paulo vai dizer, na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 18, ele diz assim, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ele diz, se for possível, tenham paz. Se for possível, né? Se for possível, tenham paz. Nem sempre é possível ter paz. Por quê? Porque às vezes, Eduardo, eu não quero discutir com Samuel, mas ele quer porque quer discutir comigo. E como é que... Tem até um que diz assim, se entre dois, os dois não... Um não quer discutir, os dois não discutem. Né? Mas tem até uma frase aí do Bruce Lee que diz assim, covarde não é aquele que foge da luta, mas é aquele que entra na luta mesmo sabendo que vai machucar o mais fraco. Já para fugir de conflitos, né? Mas é um pouco difícil quando a gente se fala que a gente é feito de um material corruptível.
Se Samuel me der um murro, mesmo ele sendo maior do que eu, mas a minha intenção vai ser querer brigar mais. Claro que não é isso que deve habitar no meu coração, porque o próprio Jesus disse em Mateus, ele vai dizer, se alguém lhe fizer mal, vocês ouviram o que foi escrito já, olho por olho, dente por dente, não é mais assim não. Se alguém lhe fez mal, faça o bem. Se alguém lhe pedir uma túnica, dê 2. Se alguém lhe obrigar a andar 1 quilômetro, ande 2 com ele. Porque agora mudou. Vocês têm que orar pelos que fazem mal a vocês. Por quê? Porque antes, se você amar só quem ama você, até os ímpios, até os maus fazem isso também. E eu vim para tornar vocês em coisas boas, em boas pessoas. Eu vim tornar vocês do mal para o bem novamente. É fácil, Eduardo? Não, não é fácil. De jeito nenhum. É tanto que Paulo, sendo homem, já que plenamente natural, não tendo... Cristo era 100% homem, claro, mas era 100% Deus também. Ele já diz assim, se for possível, tenham paz. Bem, até em Provérbios, se eu não me engano, vai dizer, seria a paz com todos e a santificação, sem a qual, não é sem as quais. É sem a Hebreus qual, 14 e 12. Hebreus, né? Hebreus 14. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não é sem a paz com todos, porque nem sempre é possível, né? Mas é sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E, irmão César, estamos quase encerrando Sim. aqui, mas ainda temos algumas coisas. Eu queria saber de você, porque Pergunta Samuel. Samuel também pode responder se quiser. Porque os Estados Unidos, Israel e Irã, esses 3 países principais, né? Eles estão sempre em guerra. Não é que estão sempre, mas frequentemente eles estão em guerra. De certa forma, se não for uma guerra realmente com armamentos, né? Uma guerra militar, mas é uma guerra econômica. Uma guerra... Muitas vezes a gente sabe que a guerra aqui também não é só uma guerra militar, é uma guerra ideológica. Eu acredito que é porque há um vazio no coração do homem. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E as pessoas ficam procurando riquezas, bens, status, glória. Mas, na verdade, essa só pode ser preenchida por Deus. Me lembra muito do capítulo 3 de Daniel. Quando Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não se prostram perante a estátua que o rei Nabucodonosor faz. E alguém vai dizer, ei, alguns homens que estão encarregados de negócios aí, uns hebreus, uns israelitas, uns judeus, uns cristãos, povo aí do Deus de Israel, do Deus Altíssimo, uns que falam de Jesus, uns Bíblia, que nem se dizem as diversas denominações, que usam para denominar o cristão, né? Não se prostram perante essa estátua. Não, pois, chama eles aqui. Como é que eles têm cargo de confiança no meu governo e não fazem isso? Como é que eles estão no meio da gestão? Eu honro eles, eles não me honram. Quando o rei chega, o rei diz logo com raiva, se vocês não se prostrar, eu vou jogar vocês na fornalha, no incinerador. Eles dizem assim, o rei pode fazer, nós não, vamos fazer isso. E o nosso Deus nos livrará. E se ele não nos livrar, ainda assim não faremos isso. E eles dizem, aqui sai a fornalha aí um pouquinho mais, só 7 vezes. Precisa ter 10 não, só 7. Quando jogam lá, os guardas que vão jogar eles dentro do incinerador são logo mortos queimados. Mas o que é que acontece? Nabucodonosor mesmo percebe que tem um 4º homem lá. E esse 4º homem ele é semelhante ao Filho dos Deuses. E aí quando eles voltam, aí diz assim, ei, que todos reconheçam que esse é o Deus que pode livrar. Então quer dizer, o próprio Nabucodonosor começa a reconhecer o Deus Altíssimo, um rei que tinha poder sobre os filhos de Deus, sobre os servos de Deus ali. Então, que queira ou que não, o homem sempre vai ficar lutando, nunca vai se contentar. Por quê, Eduardo? Porque há um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus. Com certeza. Se você anseia por algo a mais, é porque esse algo a mais
que você anseia aí, essa questão interna, é algo que só pode ser preenchido por algo celeste. É o que C.S. Lewis vai dizer. Com certeza. Talvez esta seja a justificativa de tantas guerras, né? Sim. Eu acredito que seja, né? Porque a pessoa às vezes não agradece pelo que tem, vai querer o território de outro, vai querer. É, A gente sabe mais que é riqueza, mais querer riqueza, mais benefício. mais espólios de guerra, porque vai ter um território, vai ter uma tecnologia nova. É, muito bem. É, mais algo a dizer sobre este tema? Não, eu só queria. Samuel, Samuel quiser comentar algo, Samuel. Eu só queria dizer assim que essa guerra é um sinal escatológico, porque Israel, como você já disse, é o relógio escatológico, com certeza. que o rei está voltando. E eu queria dizer a alguém que se sente aflito por causa dessa guerra, que está inconformado porque o preço da gasolina aumentou, que está preocupado pelo o âmbito espiritual também. Só queria fazer uma citação, Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, firme para sempre, permanecem para sempre. Outra versão vai dizer. Então que você confie que Deus é quem dá o sustento, Deus é quem dá o cuidado, a proteção, Deus é quem cuida e Ele é quem resgata. E aí eu passo para o Eduardo encerrar com algumas palavras e uma oração também. Muito bem. Estamos agradecidos por os irmãos terem nos acompanhado até aqui. Deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe esse vídeo, para que o YouTube entenda, né, que a gente é relevante e essa palavra chegue a mais pessoas, assim, que possa impactar, que possa trazer a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é simplesmente falar da palavra de Deus, falar da Bíblia, falar dos acontecimentos que aconteceram e que hão de acontecer. Isso também é escatologia. O que eu deixo aqui é que, quero deixar como as últimas palavras, é que o próprio Jesus disse, não se assustem quando ouvirem falar de guerras, nem de rumores de guerra. Não se assustem. É necessário que isso aconteça. Na verdade, é tão necessário que isso aconteça porque eu só venho, né, em outras palavras, quando isso acontecer. Israel é assolada e já foi assolada há muito tempo. E sempre vai ser, na verdade. Mas nunca vão conseguir destruir Israel, porque é o povo santo, é o povo de Deus. E quando estiverem próximo de conseguir, o próprio Jesus vai intervir. Então aí virá o Senhor para reinar aqui e estabelecer o seu milênio. Então não se assustem quando ouvirem essas notícias, né, que a gente, como seres humanos, tende a se assustar, tende a temer essas coisas, porque afeta a gente, né, e realmente afeta muito, e até por uma coisa pior, né, que vem atingir de fato a gente. Mas é necessário que isso aconteça, já é previsto por Deus, Deus não perdeu o controle, Deus está no controle, como diz em Daniel, é Ele que estabelece os reinos, é Ele que coloca e tira reino, então Deus está sempre no controle, e tudo isso está de acordo com a vontade de Deus, sem dúvidas. Vamos orar para encerrar, agradecemos a todos que ficou até agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, que o Senhor abençoe, Pai, a estes ouvintes que estiveram ouvindo conosco, que vão ouvir futuramente, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um, que o Senhor possa dar discernimento, descanso, Pai, diante de tantas notícias ruins, diante de tanto medo, de tantas incertezas, que o Senhor possa ser o refrigério da alma, Pai, que o Senhor possa ser, Pai amado, aquele que dá ânimo, aquele que dá calma, aquele que cuida, Senhor, de cada um. Pai amado, Pai querido, abençoa, Pai amado, ao nosso final de semana, o nosso início de semana, Pai amado, que está próximo, que o Senhor possa guardar, nos proteger de todo mal, Pai. Sabemos que o mundo é mau, que o mundo tem as suas malícias, Pai amado, mas que o Senhor possa continuar nos guardando, Pai. Ah, Jesus amado, Pai querido, te agradecemos por tudo e por isso e muito mais. Amém. Amém.